Flores e folhas comestíveis. Parece estranho pensar que isso é possível? Provavelmente você já consome uma delas, alface, brócolis, que são mais conhecidas. No entanto, existem algumas espécies menos populares, como é o caso da capuchinha ou peixinho, que possuem enorme potencial nutritivo, mas que não estão no cardápio por falta de costume ou de conhecimento. Para esse grupo, damos o nome de punk, que significa plantas alimentícias não convencionais. Elas vêm ganhando espaço no mercado por serem uma opção saudável e livre de agrotóxicos. Mas é preciso ter cuidado ao consumi-las, pois algumas podem conter partes tóxicas prejudiciais à saúde humana. Quer saber mais sobre como as punks podem fazer parte de uma alimentação balanceada? Então a forma correta de identificá-las, bem como os cuidados ao consumir uma punk? Então vem com a gente no Rio em Foco, que começa agora. Em entrevista realizada no Salão Nobre da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, as pesquisadoras Mariela Uzeda, da Embrapa Agrobiologia, e Viviane Cruel, do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, falam sobre o uso das punks, plantas alimentícias não convencionais. Azedinha, bertalha, caruru são alguns exemplos de punks que podem ser utilizadas na alimentação. Apesar de pouco exploradas e conhecidas, alguns produtores já estão investindo no cultivo e na disseminação delas. A nossa equipe foi conhecer uma das fazendas que cultiva punks no estado do Rio. Vamos ver. Elas dão um toque especial à mesa. Além da beleza e do colorido que chama a atenção, podem se tornar opções saborosas e nutritivas. E a expressão comer com os olhos se encaixa perfeitamente nos pratos que utilizo as punks, plantas alimentícias não convencionais. Aqui na Fazenda Aliança, localizada no município de Barra do Piraí, interior do estado do Rio, alguns produtores estão investindo no cultivo dessas plantas. Apesar da região ser conhecida pelos casarões e pela arquitetura das fazendas do ciclo do café, agora a novidade é passear pelas hortas orgânicas, colher as punks que serão preparadas e servidas no maravilhoso almoço e aprender as diferentes formas de consumi-las. Por aqui, em 3 anos de trabalho, já são mais de 350 espécies de punks cultivadas. Como elas são plantas espontâneas, elas se adaptaram, né, a cada local. Então, por exemplo, tem época que é época do verão, por exemplo, tem umas que saem mais. Quando é época do inverno, ela some, aí aparece só as do inverno. Então, depende muito das estações e de cada lugar que ela se encontra ali. Ela se adaptou melhor no terreno. O André é um dos responsáveis em cuidar da fazenda. Ele contou que antes mesmo de pensar em se dedicar às punks, a família dele já tinha o hábito de comer plantas e flores nas refeições. Tem muitas das plantas que os meus antepassados, né, os avós, tataravós, e mãe e pai já comiam, entendeu? Sem saber essa questão de punks, mas já estava dentro do cardápio já. Mas não é qualquer planta que pode ser ingerida, não. É preciso ter muito cuidado. Não é qualquer uma que você pode sair comendo. Dependendo de determinado lugar que essa planta nasceu, ela pode ser tóxica também. Então a pessoa não pode sair também catando tudo e comendo, né? Tem que estudar o assunto. Como surgiu essa sigla punk e qual é a origem dessa denominação? Então, na verdade, essa terminologia, né, foi uma terminologia cunhada pelo professor Valdeli Knupp, que é do Instituto Federal do Amazonas, e ele teve, na verdade, a ideia de cunhar um pouco esse nome para popularizar o que um dia já foi muito popular, né, que são plantas alimentícias não convencionais, são plantas que já foram, às vezes, muito utilizadas na alimentação no passado, mas que não são mais conhecidas. Então a ideia foi um pouco essa, criar uma terminologia divertida de alguma forma, né? Porque faz um contraponto ali com punks do rock and roll, e que na verdade divulga, dissemina e faz com que as pessoas gravem, né?
principalmente as pessoas dos centros urbanos, gravem e saibam o que procurar quando estão buscando por isso, né? A gente viu na matéria que ele cita que os avós, os tataravós já se alimentavam daquelas plantas e que agora, na verdade, o que está acontecendo é um resgate, né? Também um resgate cultural. Como é que é essa relação quando as pessoas vão experimentar pela primeira vez e começam a descobrir o potencial de plantas que elas nem sabiam que podiam fazer parte da culinária ou da gastronomia? Bom, essa questão das plantas, né, alimentícias não convencionais é um tema antigo, mas repaginado, vamos dizer assim, com essa sigla do professor Valdeli, que é bem interessante e mobiliza as pessoas, mas o uso das plantas é muito antigo, né? Você tem aí documentos históricos, desde, por exemplo, a História Brasília de 1600, que você fala já dos maracujás, já possivelmente da domesticação de maracujás pelos indígenas do litoral do Nordeste brasileiro. Então, são questões antigas, mas que você traz para o século XX, XXI, vamos dizer assim, tem tido uma perda, né, significativa não só no Brasil, não só no Rio de Janeiro, mas em termos mundiais, né, desse conhecimento tradicional, pelo processo de globalização, massificação, industrialização, a rapidez, né, com que as pessoas têm que se alimentar, e a gente tem notado essa perda do conhecimento, principalmente entre os jovens. Então, eu não penso que não seja um resgate, mas sim um registro desse modo de vida antigo, né, e que deve ser repassado, porque hoje, basicamente, a nutrição está na base de 4 plantas, né? Arroz, batata, trigo e milho. Né? Então, assim, a gente tem uma dieta pobre perto da biodiversidade que a gente tem, principalmente no Brasil, né? Se a gente for pensar um pouquinho, assim, os povos ancestrais, eles se alimentavam de mais de 10 mil espécies. Então, isso é brasileiras, uma... Brasileiras, né? exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, é uma redução, uma simplificação bastante grande, né? E é interessante porque essas plantas elas resistem, né? Na verdade, muitas vezes o processo na fazenda já tinha uma plantação muito mais comercial, muito mais linkada com o que as pessoas já estão acostumadas a comer, mas essas plantas foram nascendo e as pessoas começaram a perceber, não, dá para pegar, a taioba é uma, né, que a gente... uma parte da população conhece, fica procurando em feiras e até tem uma busca grande, mas tem muito desconhecimento também e sempre fala assim, isso aí eu comia na roça, isso aí era comida da roça. Como é que resgatar isso? Quer dizer, dá para fazer hortinha, plantação, como se faz, por exemplo, com outras plantas nas fazendas? Dá para fazer. Eu acho que é importante dizer que essa coisa que você falou, o da roça, isso também contribuiu muito para se criar um rótulo sobre esses alimentos, né? Que são alimentos menos nobres, digamos assim. Então, eu acho que o principal é que se existe um resgate nisso tudo, eu acho que o resgate do conceito do que é nobre, né? E eu acho isso muito importante, a gente estar repaginando a visão sobre essas espécies, porque a gente precisa voltar a olhar para a nossa biodiversidade com essa nobreza, né? Mas dá, na verdade, e é relativamente simples. Como você mesmo falou, são plantas extremamente resistentes, que muitas vezes nascem espontaneamente e que muitas vezes é necessário só que você maneje. Mas é importante ter noção também que são plantas sazonais, né? E que isso vai precisar ser respeitado. Então, você não vai conseguir ter todo um elenco de plantas espontâneas alimentícias o ano inteiro. Elas vão ter uma sazonalidade, mas é super frequente já em alguns lugares, elas já são produzidas comercialmente, sim. Em relação a essa questão de ensinar novas receitas, a gente hoje tem uma quantidade enorme de programas que falam sobre receitas, ensinam um pouco, simplificam esse processo da gastronomia e mostram que a gente pode comer bem melhor do que a gente está acostumado, né? É uma forma também de fazer chegar a uma parcela maior da população a riqueza que a gente tem muito próxima da gente? Claro, assim, essa questão da mobilização por essas pessoas, né, os chefes de gastronomia, tem tido uma visibilidade, tem trazido uma visibilidade maior
para esses produtos que são da biodiversidade, né? Plantas e partes das plantas que são usadas ou produtos feitos das plantas, óleos, sementes. Então, ter esse aumento da visibilidade é muito importante, a popularização desse tipo de recurso vegetal é muito importante, principalmente para os jovens que consomem muita mídia social, televisão, chega mais fácil esse tipo de informação, certamente. Então, o papel, acho que, pelo menos particularmente, atribui-se dos chefes de cozinha, o papel que eles têm desenvolvido, inclusive, na conservação dos recursos vegetais, né? Porque eles trazem da invisibilidade ou dessa, como Mariela falou, da questão de que é comida de pobre. Não é, não é? São comidas riquíssimas em termos nutritivos, né? São plantas muito importantes. Não só no ponto de vista de nutrição, mas de sabor, né? São sabores diferentes. Eu acho que a gente também está se desacostumando a diferentes sabores, né? A gente padronizou muito o paladar. Né? Então, você perguntava antes sobre essa coisa de provar pela primeira vez. É preciso estar aberto a provar pela primeira vez, como é preciso estar aberto a provar pela primeira vez uma comida de um outro país ou de um outro lugar. Mas abre esse cenário de novos sabores. Né? A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Mariela Uzeda e Viviane Cruel, no Rio em Foco Especial. Em 2019, a cidade de Paraty realizou o primeiro evento gastronômico da região. O tema escolhido foi punks. Dentre os restaurantes que participaram do festival, alguns elaboraram menus com flores e plantas da Mata Atlântica. Exemplos como esse de Paraty são muito interessantes porque mostram a possibilidade que a gente tem de resgatar também para um público mais amplo, né? Que a gente estava falando no outro bloco do papel dos chefes de cozinha. De que maneira a gente pode tornar mais visível essa questão do teor nutritivo desses alimentos e do quanto eles podem ser utilizados para complementar o nosso prato do dia a dia? Bom, particularmente Paraty, assim como a região dos lagos, são regiões muito turísticas, né, no estado do Rio de Janeiro. E particularmente eu venho desenvolvendo já mais de uma década, estudos na região dos lagos, como também plantas que ocorrem em Paraty com frutos em potencial. Por exemplo, a gente tem a Eugênia Seloi, que é localmente lá conhecida como pitangubaia. É prima da pitanga, amarelinha, grande, um teor de vitamina C fora de série. Então, essas plantas silvestres, frutos silvestres, especialmente do bioma Mata Atlântica, também tem Cerrado, Amazônia, mas que são muito nutritivos em termos de vitamina, de ferro, né, e outros potenciais, assim como Minas Gerais tem, né, Ora Pronobis, que tem um teor de ferro fantástico e proteína também, ninguém imagina, né, mas esse reforço no angu, nas receitas tradicionais, nas pastas verdes, o tanto de nutrientes que as pessoas ingerem, né? Ao contrário de outras plantas que comumente a gente usa, né? São usuais, como a soja ou outras que você não tem o mesmo teor de proteína, vamos dizer assim, né? Apesar, na verdade, de serem disseminadas dessa forma, né? Na verdade, eu acho que a gente vive num mundo em que a mídia determina muitas coisas, né? Então, às vezes, algumas espécies ou algumas plantas, elas são levadas a estrelar em determinados cenários, quando na verdade tem outras plantas que estão ali no ostracismo, mas que podem desenvolver esse papel muito, muito melhor, né? Ela acabou de dar aqui o exemplo da Ora Pronobis. A Ora Pronobis em Minas Gerais é conhecida como a vaca dos pobres, efetivamente, porque ela tem um teor proteico imenso, né? E essas plantas ajudam, inclusive, se a gente pensar numa dieta mais diversificada e pensar que há alguns anos atrás a gente não comia tanta carne como come agora, porque o brasileiro vem, na verdade, aumentando exponencialmente a quantidade de carne que ele comia. Uma quantidade até que a gente nem precisa tanto, né? E talvez fosse até muito mais interessante do ponto de vista ambiental, do ponto de vista climático, já que a gente está vivendo essa coisa do aquecimento global, né? Ecológico, a gente fazer esse resgate
de plantas que têm esse potencial imenso, né? Não só da diversificação das plantas que devem ser usadas, como diversificação dos nutrientes também. Você sai dessa monotonia, né, de comer sempre as mesmas coisas, as mesmas vitaminas. Então você diversifica seu cardápio, sua dieta. E aí é um aspecto interessante também que aparece aí, que é o da sazonalidade, que a gente já falou, que é uma característica dessas plantas, mas também da diversidade. Você poder trabalhar regionalismos que se perderam quando a gente começou a padronizar a alimentação e a comunicar o que era um prato tipicamente brasileiro. Quer dizer, tem muito mais coisa que a gente pode colocar aí nessas verduras que a gente comumente consome, né? Com certeza. Na verdade, eu acho que assim, a gente tem que pensar muito quando que surgiu esse conceito do que é um prato padrão, não brasileiro, mas mundial, né? Ele surgiu há muito tempo atrás, na década de 60, onde a gente tinha áreas de fome, né? E a gente precisava atender a uma demanda de quantidade de alimento. A gente não vive mais nesse cenário, né? A gente vive num cenário onde, o contrário, a gente tem uma quantidade enorme de alimento sendo desperdiçada. 1/3 do alimento produzido no mundo ele é desperdiçado. E a gente tem ainda 1 bilhão de famintos que convivem com a obesidade. E isso tudo, na verdade, está muito mais pautado na qualidade do que se come do que na quantidade que se come. Então, a gente precisa rever esse discurso. A gente está vivendo um momento da história totalmente diferente, né? E que, felizmente, nos oportuniza a olhar para esse cenário muito mais rico, olhar para a história e para a cultura de um jeito muito mais, digamos assim, com a possibilidade de um intercâmbio de trocas e usufruir dessa cultura e dessa biodiversidade que a gente tem. Pois é, e a Organização Mundial de Saúde anda hoje atrelada à biodiversidade, né? E existe essa pauta mundial, não só no Brasil. E no Brasil vale lembrar que a gente ainda tem, né, a Lei da Segurança Alimentar, que é de 2006, que é essa questão da qualidade, da quantidade, da segurança alimentar e principalmente essa soberania local, né? O regionalismo ser protegido, as pessoas têm esse direito, né? E aí, nesse ponto, a universidade, quer dizer, os centros de pesquisa têm um papel fundamental, que é justamente de disseminar essa informação e de poder chegar mais próximo, resgatar esse regionalismo, poder registrar essa diferença que existe no nosso território, que é tão grande, né, e tão diverso. Não, com certeza. Assim, na verdade, eu acho que a gente, não é que a gente tem esse papel, a gente exerce o papel de facilitador, né? Porque efetivamente toda essa cultura e toda essa história já estava lá. Isso é uma coisa que todo dia a gente precisa exercitar, é que as pessoas olham muito para os centros acadêmicos como se eles fossem o único centro de conhecimento. E isso não é verdade, né? Eu acho que a gente tem diferentes saberes que convivem e que podem se autonutrir, né? Então a gente tem todo o conhecimento popular, e que eu estava conversando com a Viviane antes, a gente procura trabalhar muito próximo aos agricultores, aos povos tradicionais, e na verdade a gente muitas vezes é só facilitador de como efetivamente registrar um conhecimento que às vezes passou de uma geração para outra oralmente e que não foi publicado, não foi tão disseminado, mas na verdade muitas vezes é isso, a gente é só facilitador, não eu dá acho que as instituições de pesquisa hoje, universidades têm esse papel. No século XXI, dessa ciência diferente, que é integrar saberes, né? Integrar saberes, não é um melhor que o outro. A ciência acadêmica não é diferente da do campo, elas são complementares, né? Elas integram um saber. E juntar essa questão, trazer as pessoas do campo para dentro das instituições de pesquisa e universidades é muito importante. E vice-versa, e participarmos mais do campo, então só tem a ganhar. E nesse caso as universidades vêm fazendo um papel belíssimo no Brasil todo, pelas PUNCs, né, nesse movimento, já desde o professor Valdeli lá do Federal do Amazonas, do Instituto Federal, tem a Almecinda no Acre, tem vários exemplos no Cerrado. A gente aqui no Rio de Janeiro tem a Universidade Federal Fluminense, a professora Odara, que tem um grupo muito interessante.
de divulgação científica que leva às escolas, como você tinha falado, né? E às comunidades, o retorno dessa integração de saberes, né? Do que está sendo consumido e por que está sendo consumido, qual é a nutrição, como diferenciar uma taioba de um inhame, enfim. Esse trabalho é muito importante, né, das instituições de pesquisa e universidades. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. No bloco anterior, nós falávamos sobre a importância da universidade estar no campo e vice-versa, dessa troca e do saber oral, né, que é passado muitas vezes de pai para filho. Onde buscar informação sobre quais são as plantas que são de fato comestíveis e podem trazer esse conteúdo nutricional do qual a gente falava, e quais são as plantas que são plantas que deveriam ficar na natureza e não virem para o prato. Como é que a gente faz essa distinção e onde buscar conhecimento hoje, né, que esse tema tá tão em tona, tão em voga? Você tem hoje algumas publicações, como a do próprio Valdeli, né, que trazem uma descrição sobre essas plantas, porque são plantas comuns, é isso, é mato, né, literalmente. Plantas espontâneas, plantas né, brasileiras espontâneas, ou não brasileiras, ou mas naturalizadas, que mas que estão aqui, que são facilmente encontradas. A grande ressalva que a gente faz é que muitas vezes essas plantas, elas têm características muito similares a outras, que não são exatamente aquelas que a gente devia comer. Então, na verdade, você ter alguma experiência no potencial de identificação de plantas, ou você se ater a características que são estritamente particulares àquelas espécies que você está buscando, isso é muito importante. Porque, às vezes, a gente se confunde por uma besteira. As plantas são muito parecidas mesmo e infelizmente, a gente, às vezes, confunde e pode até estar se intoxicando com algumas espécies que não eram nem para a gente estar botando perto da boca, né, Viviane? Essa questão é bem delicada. Você precisa, sim, ter uma identificação botânica e um aprofundamento. Não dá para sair porque é planta, vou comer, né? Porque é planta, é uma hortaliça, é uma verdura? Sim, é uma parte vegetal, é uma folha, mas pode, inclusive, matar. Né? Você tem casos das plantas tóxicas muito sérias, assim. Então é muito importante você não se guiar pelo nome popular das plantas, que é um nome local, regional, que às vezes muda de região para região, não que seja melhor ou pior, mas a gente costuma usar a identificação científica nesse caso para você ter mais certeza de que planta é essa que você potencialmente está se alimentando, né? Para você ter essa certeza maior. Porque é grave, você tem oxalato de cálcio, você tem substâncias que podem, por exemplo, você tem a taioba, que é prima do Comigo Ninguém Pode, que mata por edema de glote. Então, que às vezes se confunde com inhame, você não come a folha do inhame, você come o inhame, né, que é o rizoma. Esse é outro aspecto importante, porque a gente também está sendo muito disseminado o aproveitamento integral de alimentos, né? E não é todo alimento que você come o todas tubérculo. As partes, exatamente, né? você come o tubérculo, por isso você vai comer a folha. Né? Você tem que guardar um certo cuidado com isso. E felizmente, hoje em dia, quanto a isso, tem material acessível na internet, mas como a Viviane falou, guias, manuais, livros hoje com uma nomenclatura mais apurada, mas precisa ter esse cuidado, né? Para não se confundir na hora da identificação da espécie efetivamente. E as feiras hoje orgânicas já trazem esses alimentos mais próximos de quem mora na cidade, né? De quem não tem horta em casa e que às vezes não tem acesso a esse tipo de alimento. Há também um trabalho junto desses agricultores para que eles possam falar mais e melhor sobre essas plantas não convencionais? Na verdade, assim, eu acho que dar voz ao agricultor tem sido um trabalho bastante grande que a gente vem tentando conseguir. Os agricultores orgânicos hoje têm um espaço maior para isso, pelo menos. Muitos são os que vendem, né? São os próprios que vendem. Exatamente, porque eles têm essa facilidade. A gente tem o Circuito Carioca de Feiras Orgânicas, que é um circuito bastante grande. Se as pessoas entrarem na internet, elas vão conseguir saber aonde que ocorre em cada feira, em cada lugar. E aí eu acho que depende muito de quem consome, estar disponível para conversar com quem vende,
nessas feiras, para eles contarem um pouco da história e de por que estão vendendo, se isso é uma tradição de família, né, de onde que isso veio, porque é uma conversa que vale a pena, né? É uma conversa que aproxima a cidade do campo. Humaniza, né? Humaniza, exatamente. E dá uma humaniza história o pro alimento que alimento, você está comendo, exatamente. Conta sobre a diversidade do Brasil, né? Exatamente. É um produto que conta a história, né? Que literalmente conta a história da alimentação no Brasil, das possíveis mudanças e as substituições ou retornos de uso, né? Plantas que caíram em desuso, por exemplo, que são fantásticas, como é o caso da fécula da araruta, que fazia o biscoitinho de araruta, né? Que é uma planta para os celíacos fantástica, né? Para quem tem limitação de glúten. Pois é, mas para muitos lugares, é uma planta que ocorre em quase todo o Brasil e que cai um desuso, mas que é fantástica, né? E não tem risco, né? Vamos dizer assim. E que eu acho que tem esse resgate, se é possível, né? Esse incentivo é uma das plantas bacanas, e é a oportunidade também de valorar o agricultor, né? Para a gente conseguir, na verdade, inclusive, cruzar esse obstáculo de que o que é tradição rural é uma tradição pobre, né? Então, isso é comida de pobre. Isso ajuda bastante nisso também. Agora, em relação à recuperação dessas plantas que você falou, que caem em desuso, há algum trabalho também para a obtenção de sementes e também a disseminação, a reintrodução delas nos seus espaços e também junto aos agricultores? Acho que a Embrapa faz, a gente tem um trabalho grande sobre isso, a Embrapa Senargem tem um trabalho grande sobre isso. A gente vem tratando de tentar manter um banco de germoplasma, mas a gente tem tido um esforço também bastante grande em tentar preservar sementes crioulas. Eu tenho uma colega, Ana Garofolo, que trabalha especificamente com isso. A gente tem tentado também, na fazendinha agroecológica, ter um ambiente onde a gente preserva propágulos em geral, não só sementes, né? Porque infelizmente, quanto a tubérculos, a gente teve uma perda bastante grande do que se costuma ser consumido, né? Os carás, né? A gente teve uma perda bastante grande e a fazendinha tenta fazer um pouco, pelo menos aqui, tenta fazer um pouco esse papel. Mas se a gente der uma rodada pelo Nordeste, a gente vai ter aí outros centros e até os agricultores mesmos, eles têm uma organização que tenta entre eles manter essa coisa de conservação do material genético. Para o grande público, onde fica a fazendinha da Embrapa? A fazendinha ela fica em Seropédica, ela não é só da Embrapa, ela é da Universidade Rural do Rio de Janeiro também e da Pesagro, então ela é uma multi-institucional de 4 instituições que tentam firmemente conduzir uma experiência de produção orgânica e de conservação genética de alimentos tradicionais. E lá no Jardim Botânico, vocês costumam fazer palestras ou falar um pouco mais das punks, dos usos? Sim, a gente tem os cursos da pós-graduação, né, na área de etnobotânica, onde a gente faz essa abordagem das plantas alimentícias, não convencionais e convencionais, as mudanças e a questão histórica. A gente trata nas disciplinas, nas palestras, às vezes, sim. A gente tem o Museu do Meio Ambiente, que tem esse campo, essa possibilidade da divulgação científica. E, sim, esse ano a gente teve uma pesquisadora até do Amazonas, a professora Noêmia Casuê, do INPA, que veio falar sobre os cogumelos, o potencial dos cogumelos da Amazônia, principalmente por parte dos Yanomamis, e o potencial dos cogumelos comestíveis da Amazônia. Então, a gente teve isso esse ano no Jardim Botânico. No Jardim Botânico, a gente também tem uma área em pequena escala, nada comparada à Embrapa, da conservação ex situ, por exemplo, do cará, um cará Dioscorea trifolia, que a gente trouxe da Amazonas e faz um processo de cultivar ela no Jardim Botânico em pequenos espaços, né, para manutenção dos tubérculos e começo de estudo da biologia da planta. Bem, muito obrigada pela presença de vocês e por ter trazido tanto conhecimento em relação às punks. Obrigada, Mariela, obrigada, Viviane, e obrigada a você, telespectador, que acompanha a gente até aqui. Se você ainda não assinou o canal do YouTube, vai lá, é rapidinho para você poder saber tudo o que acontece no Rio em Foco. TV Aleste, o canal do povo, até a próxima.